Você estuda sobre ele na escolinha, no ginásio, no ensino fundamental, no ensino médio e até mesmo na faculdade. Fora do tanto de publicação que vemos todos os dias sobre o físico mais famoso do mundo. E ainda tem que ler um título que diz coisas que você não sabe sobre Albert Einstein. É realmente complicado, né? E sim, acredite, ainda existem curiosidades sobre a vida desse físico alemão que você ainda não conhece. 10 coisas que você ainda não sabe sobre Albert Einstein. O patologista que realizou a autópsia no cérebro de Einstein se sentiu tão realizado que acabou roubando o órgão do físico e o mantendo fresco dentro de um jarro em sua casa por 20 anos. Muita gente aleatória recorre à política, não é mesmo? Romário, Jean Willis, Tiririca e até mesmo a mulher Pera tentaram se candidatar. Então, por que não Einstein? A diferença é que lhe foi oferecido o cargo de presidente de Israel. Só que o físico, como um bom homem entendedor de ciências naturais e não de ciência política, recusou o cargo. Esse certamente é o maior mito sobre a vida de Albert Einstein, dito até mesmo como um exemplo motivacional para as crianças nas escolas. Mas você sabia que Einstein reprovou em matemática? E olha só, depois disso ele se tornou um gênio. Então, sinto muito por quebrar a sua infância, mas na verdade ele não reprovou e muito pelo contrário. Einstein sempre foi um gênio da matemática, desde a infância. Ele começou a estudar cálculos mais avançados aos 12 anos de idade e começou a formular a sua teoria da relatividade com apenas 15 anos. O mito da reprovação surgiu na época que Einstein foi transferido de sua escola na Suíça para uma escola alemã. O sistema de ensino em ambos os países eram diferentes, assim como a classificação do aluno. Para simplificar a explicação, funcionava mais ou menos assim. Enquanto na Suíça você media as notas de 1 a 10, tal qual 1 é a pior nota e 10 é a melhor nota, na Alemanha esses dados eram invertidos, sendo 1 a melhor nota e 10 a pior nota. Então, as notas de Einstein foram invertidas, causando toda essa confusão. Embora o tópico anterior enalteça muito o físico, ele na verdade teve uma pequena falha. Ele não conseguiu ser aprovado na Academia Politécnica Federal da Suíça. A questão é que ninguém é perfeito. O físico tinha uma certa dificuldade em línguas e gramática em geral. Isso não significa que ele falava mal, mas apenas não era aprovado em exames que cobravam um alto conhecimento de linguística, que foi esse o caso da academia na Suíça. Na verdade, a dificuldade dele com essa área veio desde cedo. Einstein parecia não conversar até os 4 anos de idade. Ao contrário do que muita gente pensa, Einstein não recebeu um prêmio Nobel pela teoria da relatividade. Embora essa seja de longe a teoria mais conhecida da vida do físico, o prêmio Nobel foi pelo efeito fotoelétrico. Apesar de sua genialidade, ele também era conhecido pelos seus lapsos de memória. Einstein vivia esquecendo nomes, lugares, fotos e telefones das pessoas ao seu redor. Depois de oficialmente se separar de sua mulher, o físico teve relações amorosas com a sua prima e a coisa foi séria. Eles chegaram a se casar logo após da separação, até porque naquela época não existiam tantos tabus no relacionamento entre parentes, mas nem tudo foi felicidade. Logo após o casamento, eles tiveram que se mudar para os Estados Unidos, depois que os nazistas tomaram o poder de onde eles moravam. O físico serviu de inspiração para um dos personagens fictícios mais icônicos do cinema, o Mestre Yoda. Essa foi a ideia de Stuart Freeborn, o supervisor de maquiagem da série, que decidiu que a face do mestre deveria lembrar o físico, para atribuir mais confiança e inteligência ao personagem. Será que Einstein realmente acreditava em Deus? Embora ele detenha famosas frases vinculando a importância da ciência com a religião, não existem provas concretas de que Einstein fosse um cristão praticante. Definitivamente, o físico acreditava na existência de um Deus, só que a imagem de Deus para ele era diferente do Deus do cristianismo. Para Einstein, Deus era quem regia as leis do universo, e não quem somente operava milagres. A
Acredite se quiser, o FBI acreditava que Einstein pudesse ser, na verdade, um espião soviético. Não só acreditaram, quanto o vigiaram durante 22 anos, espionando a vida do físico de 1933, que foi quando ele se mudou para os Estados Unidos, até a sua morte em 1955. Eles grampearam o seu telefone e interceptaram o seu e-mail, buscando provas que pudessem comprovar alguma relação com a potência inimiga. Viu como nosso ícone da física e um dos maiores gênios do mundo ainda tinha alguns segredinhos que poucos sabiam? Compartilhe então com seus amigos pelo Facebook e pelo Instagram e mostre que você já sabia desses segredinhos antes deles. Se inscreva no canal e clica no joinha. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!